Pessoal, então dando prosseguimento aí às nossas resoluções de questões de concursos, desta vez para EBSERH, Hospitais Universitários Federais, para o cargo de engenheiro mecânico, prova de 2014, questão aí sobre princípios hidráulicos. Então vamos lá? Questão de número 32, ele diz o seguinte: as máquinas hidráulicas são instrumentos capazes de multiplicar forças que estão presentes em nosso cotidiano. Apesar das diferentes aplicações, todas as máquinas hidráulicas têm em comum a possibilidade de serem explicadas a partir do princípio de Pascal. Na figura 1, os diâmetros dos tubos 1 e 2 são 6 e 30 centímetros, respectivamente, e o peso do automóvel é de 20 kN. Assinale a alternativa correta, indicando a força que deve ser aplicada no tubo 1 para equilibrar o carro e deslocamento do nível do óleo no tubo 1, respectivamente, quando o carro subir 20 centímetros. E ele nos oferece as alternativas aí. Então vamos lá para a resolução da questão? Então, inicialmente aí a parte conceitual, tá? A prensa hidráulica é uma classe de máquina-ferramenta que foi importante em tornar possível a Revolução Industrial. Antes da conformação de materiais laminados, requeria que o material fosse martelado e lhe fosse dado forma manualmente, com o uso de maço e buril. Houve outras tecnologias de prensa, como a prensa de parafuso, mas tinham limitações significativas, sendo a maior pressão que era capaz de atingir. As prensas hidráulicas modernas são capazes de pressões superiores a 2.000 toneladas e conseguem dar forma a frio ao metal. Nessa forma a frio, sem você precisar aquecer para tornar o material mais maleável. Outras aplicações, ou outra aplicação das prensas hidráulicas é a formação de materiais compósitos na indústria de tijolos e do concreto, permitindo a criação de formas complexas e o fabrico em linha de montagem. A prensa hidráulica é uma aplicação do princípio de Pascal, e esse princípio diz o quê? Uma variação de pressão provocada num ponto de um fluido em equilíbrio transmite-se a todos os pontos do fluido e as paredes que o contêm. Então, você aplica uma determinada pressão num determinado ponto, aquela mesma pressão irá se transferir por todo o fluido. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Então, já que você entendeu o princípio, então temos a representação que ele nos forneceu. Um carro está sendo erguido aí para uma prensa hidráulica, onde nos foram fornecidos o diâmetro 1 e 2, a força que o carro exerce ali na parte 2 é uma força com intensidade de 20 kN, né, que na verdade é 20.000 newtons, e ele pede para que nós descubramos a força 1, a força que será necessário para levantar esse carro, uma vez que o diâmetro ali da tubulação 1 é muito menor do que a da tubulação 2, né? E houve um deslocamento, esse carro foi erguido aí 20 centímetros, e ele quer saber, para que esse deslocamento ocorra de 20 centímetros, qual tem que ser o deslocamento na tubulação 1. Bem, então pelo princípio de Pascal, como a pressão se transfere em todos os pontos ali do fluido, então a pressão 1 é igual à pressão 2. A pressão no ponto 1 é igual à pressão no ponto 2. Lembrando que a definição de pressão, que tem como unidade do Sistema Internacional o Pascal, é força sobre área, e uma área de uma seção circular, que nesse caso é uma tubulação que nós estamos falando, é dado como π d2 sobre 4, teremos o seguinte, que a área inicial, porque precisaremos das áreas para calcularmos as pressões, para que assim possamos descobrir a força, tá, na tubulação 1. Então a área 1 é igual a π vezes o diâmetro 1 ao quadrado sobre 4. Substituindo, teremos que a área 1 é igual a π, que multiplica 6 ao quadrado sobre 4. Ou seja, a área 1 é 9π centímetros ao quadrado. Não preciso multiplicar por π, porque posteriormente iremos entender.
A área 2 será dado por π vezes o diâmetro 2 elevado ao quadrado sobre 4. Logo, substituindo, teremos que a área 2 é igual a π vezes 30 ao quadrado sobre 4, ou seja, 225 π centímetros quadrados. Então, como a pressão 1 é igual à pressão 2 e a pressão é força sobre área, então temos que a força 1 sobre a área 1 é igual à força 2 sobre a área 2. Então, como a variável que eu quero descobrir é a força 1, vou passar a área 1 para o outro lado da equação, ela está dividindo, vai passar para o outro lado multiplicando, então terei que a força 1 é igual à força 2 vezes a área 1 sobre a área 2. Substituindo os valores, iremos encontrar o seguinte: 20.000 newtons vezes 9 π centímetros quadrados sobre 225 π centímetros ao quadrado. O π irá cortar com π, assim como centímetro com centímetro. Terei que a minha força 1 é igual a 800 newtons. Já resolvi a primeira parte da minha questão. Agora, resolvendo o deslocamento, né? Como não está ocorrendo uma variação no volume, tá? O volume é igual em toda a prensa, então o volume 1 é igual ao volume 2. Lembrando que o volume é justamente o produto entre a área e o comprimento. Nesse caso, o deslocamento, que a gente vai chamar de L, tá? Então, a área 1 vezes o comprimento 1 é igual à área 2 vezes o comprimento 2, tá? Como a variável que eu quero descobrir é o deslocamento que tem que ocorrer na tubulação 1 para que ocorra um deslocamento de 20 centímetros na tubulação 2, então L1 é igual a área 2 sobre L2 sobre a área 1. Substituindo os valores, irei encontrar que L1 é igual a 225 π centímetros quadrados vezes 20 centímetros sobre 9 π centímetros quadrados. Eu terei então que o meu comprimento ou o meu deslocamento na tubulação 1 tem que ser igual a 500 centímetros, o que vai nos levar aí à alternativa E como correta. Acertou, miserável! Tá bom, pessoal? Então, se você gostou, se você entendeu, curte, comente, compartilhe e até a próxima. Um forte abraço.